Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri. Na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos falar sobre busca em profundidade. O que é isso, né? A ideia básica é a gente pensar como que a gente pode navegar dentro de um grafo, né? Como que a gente sai de um nó e vai visitando os outros. E justamente tem duas formas principais de se fazer isso, né? Que são conhecidas como busca em profundidade, que é o assunto de hoje, e busca em largura, que é o assunto de uma aula futura. Vale lembrar, né, que, por exemplo, em árvores a gente já tinha aprendido a navegar, né, em algoritmos e estruturas de dados 1, mas numa árvore você tem uma raiz e a partir dela você consegue atingir todos os outros nós. O nosso grafo, a gente tem que lembrar que ele pode ter componentes separados, né, então não necessariamente a partir de um único vértice a gente consegue atingir a todos os demais. O que é a busca em profundidade, ou do inglês DFS, que é Deep First Search, né, que faça a sua busca indo o mais profundo, o mais profundamente possível, né? Indo para o fundo primeiro. É um algoritmo, é uma estratégia que a gente pode utilizar para percorrer estruturas, tanto como estruturas como árvores, como também grafos, que é o assunto de hoje, né? De fato, muitas vezes, quando a gente trabalha com árvores, a gente usou uma lógica de busca em profundidade. A partir do nó, você vai para o filho dele, para o neto e assim por diante, e depois, na volta da recursão, é que você vai para um outro filho, por exemplo, de uma árvore binária. A gente vai fazer isso com grafos e já já a gente vai ver como que funciona no passo a passo e depois o algoritmo. Em grafos, o algoritmo começa a partir de um vértice, que a princípio pode ser um vértice arbitrário qualquer, e daí faz essa lógica de explora um filho dele recursivamente. Então vai para o filho dele, ou em grafos a gente não chama de filho, a gente chama de vizinho, então explora um vizinho dele, daí a partir desse vizinho explora um vizinho, assim por diante. Quando não tiver mais ninguém para explorar, você dá um passo para trás e explora um outro vizinho de um nó que já foi visitado. Então essa é a lógica que você acaba ficando cada vez mais distante do nó inicial, ou pelo menos não, né, potencialmente mais distante do nó inicial, por isso que que é esse nome em inglês, né, ou mesma tradução em português, de busca em profundidade. Você vai cada vez mais profundo dentro do grafo, ao invés de verificar todos os vizinhos de um primeiro vértice e depois os vizinhos dos vizinhos assim por diante. Essa outra estratégia é da busca em largura. A busca em profundidade é essa. A partir de um vértice, visita o vizinho dele, visita o vizinho do vizinho, assim por diante. Quando não tiver mais ninguém para explorar, você dá um passo para trás, né? Por isso a gente tipicamente implementa de forma recursiva, né? Volta na recursão e visita um outro vizinho que ainda não tiver sido visitado, né? A gente nunca explora duas vezes o mesmo vértice. Então, só para dar um exemplo gráfico, né, para ficar mais fácil de entender, então imagina que a gente está começando aqui a nossa visita ou a nossa busca em profundidade a partir do V0. E eu vou considerar a representação que a gente tem usado, que os grafos são ordenados, né? Porque a partir do V0 daria para visitar tanto o V1 quanto o V2, mas a gente vai ir para V1 justamente seguindo a ordem, né? Essa ordem numérica dos vértices. Daí agora eu estou em V1, então eu vou visitar o V2, mas a partir do V1, não é que eu voltei para o V0 e estou visitando todos os vizinhos do V0, não. Eu estava no V0, visitei o V1, a partir do V1 eu vou tentar visitar o V0 de novo, mas ele já foi visitado, então não vou visitar, e daí eu vou visitar o V2. A partir do V2, o que eu vou tentar fazer, né? Eu vou tentar visitar o V0, mas ele já foi visitado. Vou tentar visitar o V1, mas ele também já foi visitado. E daí eu vou visitar de fato o V4, que ainda não tinha sido visitado. A partir do V4, eu vou tentar visitar o V2, mas ele já foi visitado, então não vou visitá-lo. E daí vou tentar visitar o V3, que não foi visitado, vou conseguir. A partir do V3, eu vou tentar visitar o V4, que já foi visitado. De fato, eu já visitei todo mundo, então o V3 não tem ninguém mais para visitar. Ele se encerra, né, o processamento daquele vértice se encerra. Eu cheguei no V3 a partir do V4, né? Então eu volto para o V4 na recursão, né? Geralmente a gente implementa de forma recursiva, não é obrigatório, mas faz bastante sentido, é bem simples fazer dessa forma. Então volto para o V4, não tem mais ninguém para visitar, termino o processamento de V4, volto para V2, não tem. No V2, a gente também, né, não tem mais ninguém para processar, para visitar, a gente já tentou o V0, o V1 e o V4. Volto para o V1, não tem mais ninguém para tentar visitar também, já tentei o V0 e consegui o V2. Daí eu volto para o V0, aqui é interessante, eu deixei essa aresta em laranja, porque o V0 começou, né, já indo para V1, então ele nunca tentou ir para V2. Então agora, quando eu voltar na chamada recursiva dele, agora sim eu vou tentar visitar o V2, mas o V2 já havia sido visitado, né,
então eu não vou conseguir visitá-lo, e daí sim eu encerro também o processamento de V0 e termino a nossa busca em profundidade. Aqui eu já vou entrar com um novo conceito, que é o do caminho que foi percorrido, né, quando a gente efetivamente conseguiu visitar algum vértice. Né? Aqui em vermelho estão destacadas as arestas que, de fato, a gente chegou a um novo vértice a partir delas. Né? A gente começou do V0, e do V0 a gente visitou o V1, né? A gente conheceu o V1 pela primeira vez ali por essa aresta de V0 para V1. De V1 para V2 também, né? Daí a gente conheceu o V2, de V2 para V4 e de V4 para V3. Essas arestas que fazem com que a gente visite um vértice pela primeira vez são chamadas, né, de arestas de árvore, e se a gente olhar para o grafo só considerando essas arestas em vermelho e esquecer todas as outras, o que a gente vai ter vai ser um conjunto de árvores, e não mais não só grafos, né, que permitem ciclos, etc. De fato, a gente vai ter uma árvore, nesse caso vai ser uma árvore totalmente sequencial, né, de V0 para V1, de V1 para V2, de V2 para V4, de V4 para V3, mas isso aqui a gente chama justamente de árvore de busca em profundidade. E a gente depois vai ver que isso vai nos ajudar a separar componentes conexos, etc., mas isso é assunto de outra aula, mas já é importante a gente ficar com esse conceito aqui de árvores. E por que eu estou chamando de árvores? Porque aqui, de fato, eu só vou ter uma, mas dependendo do grafo, ele vai gerar, né, uma única busca em profundidade no nosso grafo inteiro vai gerar mais de uma árvore, conforme a gente vai ver no próximo exemplo. Algumas observações que têm, inclusive, a ver com essa questão das árvores. Né? Nem sempre é possível, a partir de um único vértice, percorrer o grafo como um todo usando busca em profundidade. Um exemplo simples é se o grafo for desconexo. Se a gente tiver dois conjuntos de vértices sem relação nenhuma entre eles, a partir de um vértice de um dos conjuntos, a gente só vai conseguir visitar, chegar todos os vértices desse conjunto e não vai conseguir chegar no outro. Tem outros casos, como um exemplo, grafos direcionados, né, pode ser que, de fato, apesar de existir alguma ligação entre os vértices, pode não ter um caminho a partir do vértice, de um dado vértice qualquer escolhido, para chegar nos outros. Né? Então, existem vários casos, na verdade, que pela busca em profundidade a gente não consegue visitar o grafo como um todo. Então, na verdade, a gente tem que repetir ela para diferentes vértices para que isso seja possível. Até na nossa implementação, a gente vai ter duas funções, uma que visita diferentes vértices e uma que faz essa busca da forma que a gente acabou de ver. E eu já comentei isso várias vezes hoje, né, que pela abordagem usada na busca em profundidade, é comum implementá-la usando recursão, justamente, né, porque a gente aproveita a recursão para depois voltar para o vértice a partir do qual a gente já estava, para visitar os outros vizinhos, os outros vértices adjacentes a ele. O pseudocódigo é bastante simples, né? Eu estou usando aqui no nome da função a sigla em inglês, né, DFS, e ela recebe um grafo e um vértice, e daí a partir daquele vértice, o que ela faz? Marca ele como visitado, né? Ela é chamada sempre para vértices que ainda não foram visitados, então marca aquele vértice como visitado, e daí para todas as arestas que saem dele, ou seja, a ideia é visitar, né, todos os adjacentes a ele, para todas as arestas que saem dele, ou seja, do vértice V para o vértice W, se o vértice W ainda não foi visitado, chama recursivamente a função para o vértice W. Né? Então, é basicamente isso. Visita o nó atual, para cada um dos vizinhos dele que ainda não foi visitado, visita recursivamente esse vértice. Aqui vai ter nossa implementação, e já que a gente fez duas representações de grafos diferentes, né, uma usando matrizes de adjacência e outra usando listas de adjacências, a gente vai ter uma implementação para cada, mas a gente vai ver que são bem parecidas. Né? Nessa nossa implementação, além de receber o grafo e o vértice atual, que é o que constava já no pseudocódigo, a gente vai receber um arranjo de booleanos se cada vértice foi ou não visitado, porque de fato o algoritmo pede, né, para visitar só quem não foi visitado, então a gente tem que ter essa marcação em algum lugar. E eu coloquei, além disso, um parâmetro extra, que não é necessário aqui, para dizer qual foi o vértice anterior, para a gente saber a partir de onde que a gente chegou no vértice atual. Se a gente começou pelo vértice atual, a gente vai marcar um -1 ali, indicando que não teve anterior na busca que foi percorrida. Vou imprimir aqui também, não é algo necessário dentro do código, é só para ficar mais ilustrativo para a gente. Né? Então, vou imprimir visitando o vértice, vou marcar o vértice atual, e vou marcar quem foi o anterior para falar, cheguei no vértice 3 a partir do vértice 1 e assim por diante. Então, quando a gente executar nosso programa, a gente vai ter essas informações sendo impressas. E agora sim eu começo com o que o pseudocódigo pedia para a gente fazer. Né? Marque
o vértice atual como visitado. Então, no meu arranjo de visitados, eu vou falar, opa, ele foi visitado. E daí eu tenho que fazer o quê, né? Se a gente lembrar do pseudocódigo do slide anterior. Para cada vizinho dele, se ele não foi visitado, eu vou chamar recursivamente essa função. Na representação de matriz de adjacência, para eu ver quem são os vizinhos, eu vou ter que percorrer a linha da matriz correspondente ao vértice atual. Então, eu vou ter o meu x aqui para percorrer a linha da matriz, né, valendo de 0 enquanto for menor do que o número de vértices, e daí eu vou perguntar, né, na nossa representação não ponderada, a gente tinha uma matriz booleana, né, então eu vou perguntar se o valor na matriz do vértice atual, que foi passado como parâmetro, para o vértice x, for true, for verdadeiro, né, e a pergunta pode ser feita dessa forma, não preciso explicitamente colocar igual a true, se isso for verdadeiro, quando que a gente chama recursivamente? Se o vértice x, né, então existe uma aresta do atual para o x, mas eu só vou chamar a função se o vértice x ainda não foi visitado. Então, se ele também não foi visitado, né, existe a aresta do atual para o x e ele não foi visitado, daí eu chamo recursivamente a nossa função a partir do vértice x, contando, né, que eu cheguei nele a partir do atual, né, que eu estava no atual. Isso aqui, lembrando, né, esse último parâmetro, ele é um parâmetro extra aqui só para a gente saber como é que funcionou essa visita. E é só isso, né? O código da visita em profundidade em si é esse. Por que eu chamei de visita e não de busca? Porque eu vou ter uma outra função que eu vou chamar de busca agora no próximo slide, que para cada vértice não visitado, ela chama a função de visita, né? Lembrando que se eu chamar a função de visita em profundidade a partir de um único vértice, pode ser que eu não consiga percorrer o grafo inteiro. Então, por causa disso, eu vou ter uma outra função auxiliar. Qual que é a complexidade dessa função como está aqui, né? A princípio, né, a partir de um vértice, pode ser que recursivamente eu acabe atingindo a todos os outros vértices. E para cada vértice que eu atinja, eu vou ter que olhar toda a lista de adjacência deles. Então, eu tenho V vértices que podem estar ligados aí até a V-1 vértice, se o grafo não for direcionado, ou até V vértices se ele for direcionado. Então, vai ser algo da ordem de V ao quadrado, né? Então, vai ser quadrático em relação ao número de vértices. Se o nosso grafo fosse ponderado, só pensando, lembrando das nossas representações, o que mudava? Ao invés de ser uma matriz de adjacências booleana, vai ser uma matriz de adjacência de pesos. Então, a diferença aqui que muda no código é só aquela condição que no slide anterior era só se a matriz, se fosse verdadeiro esse valor, né? Se G seta matriz atual x for verdadeiro, aqui ele tem que ser diferente de aresta inválida, que é aquela constante que a gente criou no código. Então, ser ponderado ou não ser ponderado na nossa representação de matriz de adjacência, só vai mudar a nossa visita aqui nessa condição. Então, não muda a complexidade, não muda mais nada. E se a gente tivesse o que está faltando aqui, né? A gente falou da visita e eu falei para vocês que eu ia apresentar o código que faz a busca e daí ele que chama a visita. Então, o que ele vai fazer, né? Primeiro verificar, né, se o parâmetro é inválido, depois ele vai criar o nosso arranjo de visitados, né? A visita em profundidade recebia como parâmetro um arranjo de visitados, e ele tem que ser um arranjo, né, com tamanho igual ao número de vértices e com os valores iniciados em falso para depois, né, para cada vértice que eu visitar, eu colocar o true. Então, essa função que eu estou chamando aqui de busca em profundidade e recebeu só o grafo como parâmetro, e dela faz tudo isso, né, prepara para a visita em profundidade. E daí o que eu vou fazer em seguida aqui vai ser para cada vértice, eu vou chamar, se ele não foi visitado, né, e lembrando já que eu vou chamar uma função que é recursiva e pode estar visitando vários vértices, eu tenho que fazer essa pergunta aqui também. Lógico que o primeiro vértice a ser chamado ele não vai estar visitado, mas os outros já podem ter sido visitados recursivamente pela visita em profundidade. Então, para cada vértice, se ele não foi visitado, chama a visita em profundidade, passando, né, o endereço do grafo como parâmetro, o vértice atual como parâmetro, o arranjo de visitados como parâmetro, e esse -1 é para falar a partir de que vértice que eu cheguei no vértice atual, é o que eu chamei de anterior, né, de vértice anterior, na nossa função de visita, que faz a visita em profundidade. E a grande questão aqui é que quando eu chamo a partir dessa função é porque eu não chamei, eu cheguei no vértice não a partir de um outro vértice, então por isso que eu estou marcando o -1 para indicar isso. E por fim, eu só estou liberando a memória do visitado, né, já que a gente alocou memória para esse arranjo, eu estou liberando a memória em seguida aqui. Qual que é essa complexidade? Aqui pode ser um pouquinho
desafiador a gente entender essa complexidade, porque ela chama uma função que eu já falei para vocês, né, que nessa nossa representação de matrizes de adjacências, ela é quadrática, e eu chamo ela potencialmente várias vezes. E alguém pode falar, então isso devia ser cúbico, né? Eu estou chamando número de vértices vezes essa função no máximo, e ela pode ser no máximo gastar, né, ter um processamento ou uma complexidade computacional de número de vértices ao quadrado. Mas ao todo, na verdade, vai ficar em número de vértices ao quadrado, porque se a função auxiliar visita profundidade, ela ficou quadrática no número de vértices, é porque dentro dela eu já percorri todos os vértices. Então, nessa função aqui, eu nunca mais vou precisar, só o primeiro nó não vai estar visitado, todos os outros vão estar, então eu só vou processar isso uma vez. Por outro lado, se ela não está visitando vários vértices recursivamente, então daí sim aqui eu vou chamar várias vezes, mas daí ela está processando de maneira mais rápida. Então, ao todo, né, essa função mais o processamento da função auxiliar acaba ficando na ordem de V ao quadrado, onde V é o número de vértices que a gente tem. Então, só ilustrando de novo aqui para um grafo não direcionado, e aqui eu fiz um grafo que a gente chama de desconexo ou desconectado por querer, para a gente perceber, né, que não dá para visitar todos os vértices de uma vez só. Então, vou começar pelo 0. A partir do 0, eu vou visitar o 1. A partir do 1, vou visitar o 2. A partir do 2, vou visitar o 4. Daí, o 4 não tem mais ninguém para visitar, né? Ele, na verdade, tentaria visitar o 2, que já foi visitado. Então, ele não tem mais ninguém para visitar, ele termina de processar, volta para o 2, que não tem mais ninguém para visitar, volta para o 1, não tem mais ninguém para visitar, volta para o 0, que também tentaria visitar o 2, mas que já foi visitado, não tem mais ninguém para visitar, termina o processamento. Note que, né, a gente fez, a partir da função busca em profundidade, a gente chamou a visita à profundidade só para o 0, e daí ele recursivamente visitou V1, V2 e V4, porém o V3 ainda não foi visitado. Com isso a gente volta para a função principal, né, de busca em profundidade, que tinha chamado só para o V0, sem ter anterior, vai tentar chamar para o V1, V1 já foi visitado, V2 também, daí sim vai chamar para V3, né, a partir de vértice nenhum, né, a partir da própria função principal. V3 não tem ninguém para visitar aqui, então ele vai terminar o processamento dele. Então com isso a gente, né, visitou todos os vértices. Lembrando das árvores geradas que a gente comentou, depois eu vou mostrar um exemplo gráfico, mas o que aconteceu? A gente de V0 visitou V1, de V1 para V2, de V2 para V4, então a gente acabou formando essa árvore, mas o V3 ficou sozinho, ele ficaria numa outra árvore, por isso que eu falei que pode formar várias árvores. A gente vai ter vários exemplos disso na próxima aula. Mas vamos agora falar de um grafo direcionado para mostrar como que vai funcionar. Também vamos começar a partir do V0, e do V0 não tem nenhuma aresta saindo dele, então na verdade o V0 não vai conseguir visitar ninguém. Então, ele vai terminar de processar sem visitar ninguém. A nossa função principal vai ter que chamar outro vértice, vai perguntar se o V1 foi visitado, ainda não, então vai chamar o V1. Daí o V1 sim consegue visitar o V2, né? Note que ele tem uma aresta para V0, ele vai tentar visitar o V0, mas já foi visitado, não vai visitar. E daí sim vai visitar o V2, porque não tinha sido ainda visitado. Daí estamos em V2, vamos tentar visitar o V0, que não vai ser possível. Vamos conseguir visitar o V4. Estamos no V4, não tem ninguém para ele processar, então ele vai se encerrar, vai voltar para V2, que não tem mais ninguém para visitar, ele vai se encerrar, e vai voltar para o V1, que também não tem mais ninguém para visitar, e ele vai ser encerrado, né, o processamento dele vai ser encerrado, e daí o algoritmo principal vai tentar, né, ele tinha chamado para V0, tinha chamado para V1, vai tentar chamar para V2, mas V2 já foi visitado, vai chamar para V3, e daí V3 ele vai conseguir visitar, e a partir de V3 não tem mais ninguém a ser visitado, vai encerrar o processamento. Aqui eu destaquei, né, as arestas de árvore que eu comentei, e de fato, né, a gente vai ter uma árvore V1 de V2, V1, V2, V4, né, com essas arestas. V0 e V3 formaram uma árvore sozinhas, sem ter ligação nenhuma. A gente chegou neles pelo algoritmo principal, sem ter o anterior, e eles realmente não chegaram em mais ninguém. Então aqui a gente vai acabar formando 3 árvores de busca em profundidade. Pensando agora na outra representação, né, tudo que a gente falou agora foi, em termos de código, foi pensando nas nossas representações usando matrizes de adjacências, né, que a gente tinha uma matriz que representava se existia ou não uma aresta ou que tinha o peso daquelas arestas. No caso das listas de adjacência, a implementação vai ser igual, independente do grafo ser direcionado ou não, independente dele ser ponderado ou não. O que vai mudar, né? A nossa visita em profundidade começa igualzinha, né? Imprimindo
o vértice atual e o anterior, falando a partir de onde eu cheguei nele, marcando o atual como visitado. Marcando, né, como visitado o vértice atual, né, que foi passado como parâmetro. O que preciso fazer agora, né, se a gente lembrar do pseudocódigo? A gente precisa navegar todos os vizinhos, todos os adjacentes ao vértice atual. Só que agora a gente está usando listas de adjacência, então eu vou ter que andar numa lista, né, então usar o campo proxy, etc. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, criei uma variável chamada endereço, que recebe o endereço do primeiro elemento da lista ligada do vértice atual, né? Lembrando que a gente criou um arranjo de listas ligadas nessa representação. E daí, enquanto esse endereço for verdadeiro, para cada uma das arestas, né? Cada endereço aqui está representando uma aresta, um adjacente ao vértice atual, eu vou verificar. Se ele não foi visitado, daí eu chamo recursivamente a função. Então, se o vértice representado por aquele elemento da lista ligada não foi visitado, faço a visita recursiva a partir dele e passando, né, como parâmetro anterior o nó atual, né, falando, eu cheguei nesse novo vértice a partir do vértice atual. E aqui dentro do laço, né, independente dessa primeira condição ser verdadeira ou não, eu tenho que ir para o próximo elemento, né, então o endereço recebe endereço setaprox, né, ind recebe ind setaprox, fazendo com que eu ande na minha lista ligada de adjacentes. A complexidade aqui, assim como várias coisas que a gente fez quando a gente usou a representação de listas de adjacência, é o número de vértices mais o número de arestas. O número de arestas ele pode ser proporcional ao quadrado do número de vértices, então pode ser que, dependendo do grafo, isso empate com a complexidade da outra implementação nossa, considerando matriz de adjacência. Porém, para vários exemplos do mundo real, o número de arestas acaba sendo proporcional ao número de vértices. Então, nesses casos, a complexidade vai ser proporcional ao número de vértices apenas. Então, pode ser que nessa solução, de fato, para várias aplicações reais, a gente tenha um algoritmo mais eficiente. E a busca em profundidade, né, que é o algoritmo que vai chamar a visita em profundidade. Nesse caso, ela é igualzinha à implementação que a gente fez para matrizes de adjacência, porque, né, a lógica dela inicializa, né, o nosso arranjo de visitados com false, e daí para cada vértice se ele não foi visitado, chama recursivamente a visita em profundidade. Então, não vai ter nenhuma mudança em relação à implementação que a gente fez para a matriz de adjacência. Só vale destacar que a complexidade vai ser dada por V mais E, justamente porque ela acaba sendo dada, né, pela combinação, né, do custo de chamar V vezes, onde vê o número de vértices, a função auxiliar visita profundidade, lembrando que de fato a gente só vai chamar para os vértices não visitados, né? Então é no máximo V vezes, e se com uma chamada a gente visitou recursivamente todo mundo, a gente não vai chamar novamente. Então, de novo, essa implementação, né, usando a representação de listas de adjacência pode acabar se tornando mais eficiente dependendo da característica do grafo, né? Se o número de arestas for proporcional ao número de vértices, por exemplo. Mas para que serve a nossa busca em profundidade, né? Por que a gente navega dentro do nosso grafo? Ela pode servir para várias coisas, né? De fato, ela pode servir para simplesmente você navegar e verificar se a partir de um dado vértice você chega em outro, mas ela pode ser usada ou adaptada para vários outros problemas. Por exemplo, para encontrar quantos componentes conexos ou conectados tem no grafo, a gente vai fazer isso nas próximas aulas, encontrar componentes fortemente conexos, né? Lembrando que para grafos não direcionados a gente tem só o conceito de componentes conexos ou de grafo conexo. Para grafos direcionados, a gente tem o conceito de fracamente conexo, fortemente conexo e conexo. Verificar se um grafo é acíclico, né? O grafo acíclico é aquele que não tem ciclos, né? Tudo isso, né, são conceitos que a gente acabou aprendendo na aula de conceitos e a gente ainda não viu como fazer isso com algoritmos, e justamente a busca em profundidade vai nos ajudar. Realizar a ordenação topológica, que tem a ver com, por exemplo, se você tem o seu grafo representando um conjunto de tarefas que precisam ser feitas e as arestas indicando dependência, ou seja, tal tarefa tem que ser feita antes da outra tarefa, a ordenação topológica é uma ordenação desses vértices, nesse exemplo dessas tarefas, de forma que a gente sempre comece a fazer uma tarefa que não dependa das outras, que ela possa ser feita antes das outras serem feitas, né? Não vai ter uma ordem que não funciona por causa das dependências entre uma tarefa e outra. Então, é justamente encontrar uma dessas ordens. Geralmente, vários grafos têm mais do que uma ordem possível, a gente tenta encontrar uma delas.
e encontrar soluções para labirinto, né, que tem a ver até com o primeiro exemplo que eu comentei, que é a partir de um ponto da entrada do labirinto você conseguir encontrar a saída do labirinto, né? Então, seu grafo estaria indicando cada uma das posições do labirinto e as arestas indicariam que caminhos você pode seguir, né? Quais são as posições adjacentes dentro do seu labirinto. Então, tudo isso dá para... todos esses problemas podem ser resolvidos ou usando diretamente a busca em profundidade do jeito que a gente viu hoje, ou com pequenas adaptações. Tem outros problemas, diversos outros também, mas a gente vai focar nesses nas próximas aulas. Então, justamente, se a gente quiser aprender, né, se você quiser aprender a como usar a busca em profundidade para resolver outros problemas, esse será justamente o assunto das próximas aulas. Primeiro, começando com uma implementação um pouquinho diferente da busca em profundidade, que justamente vai servir de base para vários problemas, e depois, efetivamente, resolvendo esses problemas. Então, vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado por terem assistido.